Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse daqui é o MG S5, um SUV 100% elétrico. E aí você me diz o seguinte, mais uma marca chinesa no mercado brasileiro, Gustavo? Afinal de contas ele é feito pela SAIC, mas ele tem uma alma muito britânica mesmo. E com vários pontos onde os ocidentais curtem muito. Vou falar tudo sobre ele, vou mostrar quais são esses pontos, falar sobre autonomia, desempenho, espaço, equipamentos, preço, tudo que vocês precisam saber para decidir na compra do seu SUV 100% elétrico. Vem comigo! A MG Motor, ou Morris Garage, é uma empresa britânica. São mais de 100 anos de história. Porém, atualmente ela pertence ao grupo SAIC, um grupo chinês. Um dos maiores grupos, na verdade, lá da China, né? Na verdade, tem vários grupos muito grandes na China, né? BYD, GWM, Chery, GAC e por aí vai, né? E várias dessas marcas nós temos aqui no mercado brasileiro. Mas a SAIC manteve a alma britânica nesses carros da MG. Sim, ela teve que entrar na moda dos SUVs, porque é o que mais vende. Sim, ela teve que entrar na moda dos elétricos, afinal de contas é onde o chinês mais sabe fazer carro. Mas ela trouxe aquela identidade europeia para os seus carros. E o MG S5 não muda isso. Ele é exatamente aquilo onde nós gostamos e curtimos. E além desse e do MG4, eles também trouxeram para o Brasil o Cyberster, que é realmente daí um carro que tem muito a cara dos MG antigos, né? Aqueles carrinhos pequenininhos, duas portas, conversíveis, só que 100% elétrico também. E algo importante, os MG Cyberster já venderam todos. Todos do primeiro lote já foram vendidos e já foram entregues. Então o pessoal está esperando o segundo lote chegar. E quem me cedeu esse carro aqui para gravar e mostrar tudo para vocês foi a DR Sul, um grupo de concessionárias bem grande aqui do sul do país, né, que tem várias outras marcas também, inclusive GAC, Renault, Nissan. E eles atualmente estão com uma loja dentro do shopping /Shopping Sul, aqui em Porto Alegre. Mas a concessionária está em finalização, então já vai ter a loja própria agora no mês de março para vocês virem conhecer. Mas enquanto isso podem vir aqui no Shopping /Sul para conhecer mais sobre os MGs, né, qualquer um dos seus modelos. E esse aqui é o MG S5, como eu falei para vocês, que ele é maior do que o MG4 que nós já gravamos aqui no canal. Tem vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Ele concorre numa faixa de preço um pouquinho mais alta, até porque ele é maior também. E qual é essa faixa de preço? Bom, ele chega em duas versões, tá? De acabamento e de equipamentos. A Comfort a R$ 185.800 e a Luxury a R$ 219.800. Que é exatamente esta versão que eu vou mostrar para vocês, que é a mais completa delas. E dentro dessa faixa de preço, ele já vem com um wallbox de 7 kW para você instalar na sua casa, com um carregador portátil de 3,4 kW, com 24 meses gratuitos de internet 4G, sim, ele vem com internet no carro, e ele tem 7 anos de garantia total do carro e 8 anos de garantia da bateria, tudo nesse preço que eu falei para vocês. E quem são os concorrentes dele? Bom, BYD Yuwa Plus, que é mais caro, 236 mil. Geely EX5, que tem duas versões também, uma de 206 e uma de 226 mil. GAC Aion-V a 220 mil. Leapmotor C10 a 205 mil. Omoda E5 a 210 mil. Volvo EX30 a 240 mil. Todos eles 100% elétrico e todos eles chineses. Sim, o Volvo EX30 também é feito na China. Mas esse aqui, junto com o Volvo, tem essa característica mais europeia mesmo. Inclusive, a MG é a marca que mais vende veículos elétricos no Reino Unido. Sabiam disso? E claro que nessa faixa de preço também nós temos aí vários híbridos, né? Vários carros híbridos, seja híbrido full, seja híbrido plug-in. Também temos carros a combustão. A faixa de R$200 mil é a faixa que mais tem opções hoje no mercado brasileiro. Se tu quer elétrico, tem muita opção. Se tu quer híbrido, tem muita opção. Se tu quer combustão, tem muita opção também. Tem para todos os gostos. Agora que a gente já sabe preço e concorrentes dele, vamos falar de tamanho. São 4,28 metros de comprimento,
1,83 m de largura, 1,50 m de altura e 2,70 m de entre-eixos, tá bom? Carro aí com dimensões bem parecidas com todos os outros concorrentes. Onde ele tem um pouquinho menos de espaço é no porta-malas. O porta-malas tem abertura elétrica, a gente aperta esse botãozinho aqui, ó, e ele abre, automatizado. Mas ele tem 350 litros. Ele é um pouco menor do que o dos outros concorrentes. Ainda assim, um porta-mala bom, né? Bem razoável. Tem esse detalhe aqui em dois andares, né? Você pode deixar mais para cima aqui, ó. Ele, né, fica melhor para colocar compras, algo do tipo, ou deixar ele lá embaixo, onde você aumenta a capacidade de porta-malas. Excelente acabamento, como todos os chineses, luzinha por ali, detalhezinhos de rede por aqui, de ganchos por tudo que é lado. Aqui embaixo, aquele famoso sisteminha para encher pneu, né? Não tem step, como a maioria dos chineses elétricos hoje do mercado, né? Então tá ali para encher o pneu. E é isso, mas quando a gente abre o banco traseiro também, ele fica com 1.165 litros, se você baixar aqueles outros bancos ali. A gente aperta esse botãozinho e ele volta a fechar. Mas daí tem um porquê do porta-malas ser um pouco menor do que Aion V e Geely EX5, por exemplo. Porque ele é tração traseira e o motor elétrico fica aqui na parte de trás. Então, o motor elétrico aqui atrás, ele tira um pouco de espaço do porta-malas. Então ele termina tendo um pouquinho menos de porta-malas. O GAC Aion V, o Geely EX5 são tração dianteira. Então toda a mecânica fica lá na frente. Então sobra mais espaço aqui atrás. Essa é a diferença. Mas andar num carro elétrico com tração traseira é mais gostoso e é mais eficiente. E é mais seguro, inclusive. Porque como ele tem bastante potência, a gente já fala sobre isso, quando você empurra nas rodas traseiras, ele fica mais seguro de acelerar e mais eficiente também na hora do consumo de combustível e tudo mais, tá? Então essa é uma grande diferença dele para os principais rivais. Mas então aqui na frente não tem nada, Gustavo. Não, aqui na frente tem vários componentes, vou mostrar para vocês agora. Quando você abre o capô dele, é isso aqui que você vê, né? Detalhe fechado aqui, umas entradas de ar, a bateria 12 volts convencional, os sistemas de arrefecimento de motor, bateria, de inversor, né? Sistema de ar-condicionado elétrico, tudo aqui na frente. O que ele poderia ter era realmente um porta-malinhas aqui, né? Um frunk que fala, né? Então, poderia ter um detalhezinho aqui, algo de 20 litros, 25 litros por aí, como alguns concorrentes têm. Poderia, mas não tem. E ele tem a bateria, então, aqui embaixo dele, afinal de contas é uma plataforma específica para veículos elétricos, então a bateria está aqui e motor ali na traseira. Falando em motor, ele já está com a motorização nova que a SAIC trouxe no final do ano passado lá para a Europa e já trouxe para nós também aqui. São 205 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque. Gente, ele faz 0 a 100 em 6,3 segundos. Sim, 6,3 segundos. É muito rápido, até porque ele pesa 1.791 quilos, quase 1.800 quilos. Então, gente, é uma aceleração absurdamente rápida. E a autonomia dele também é muito boa. Ele tem uma bateria LFP ali embaixo de 62 kWh, tá? Segundo o Inmetro, 351 km de autonomia e segundo o WLTP, que é o ciclo europeu, 480. Vamos fazer uma média aí? Faz aí 350 mais 480, divide por 2. Vamos dizer que essa seria a média mais real desse veículo. Mas ok, se quer comparar com os outros carros que têm autonomia em metro, aí a comparação é válida. Mas com certeza passa tranquilamente 400 km esse veículo aqui. E o carregamento dele como é? Bom, tem os dois, né? Tipo 2 e CCS 2. Em AC ele carrega em até 11 kW e em DC ele carrega em até 150 kW, podendo fazer os 10 a 80% de bateria em 26 minutos. Então se você encontrar um carregador aí de 150 kW na estrada, em 26 minutos você consegue carregar praticamente todo ele. Bom demais, né? Ele é super completo, olha só. Lanternas 100% em LED, né? E elas se unem aqui, se ligam, tá bem comum isso hoje nos carros chineses, né?
Sensor de estacionamento aqui na traseira, câmeras 360 graus, então tem uma câmera ali, mais uma câmera aqui embaixo do retrovisor e mais uma câmera aqui na frente. Legal? Ele também tem sistema ADAS completo, ADAS do tipo 2. Então ele tem ACC, frenagem automática de emergência, correção de faixa, centralização de faixa, alerta de pontos cegos, alerta de fluxo cruzado traseiro, todas aquelas, a sopa de letrinhas, aquelas, né, que auxiliam muito a gente na hora de conduzir, aumenta o conforto e também aumenta a segurança na hora de condução. Falando em segurança, ele tem 5 estrelas no teste do Euro NCAP, que é mais rigoroso do que o Latin NCAP, que é o nosso teste aqui. Então, os carros chineses, na verdade, estão muito seguros atualmente, né? Então, além de ter todos os recursos de segurança ativo, ele ainda tem 5 estrelas, porque ele também tem 7 airbags. Então, estrutura é muito boa e ainda 7 airbags nesse caso aqui. Aqui ele já tem aquela aparência, né, que está bem comum hoje em dia, com 2 níveis de faróis. Então, aqui na parte de baixo, o farol Full LED, na parte de cima DRL, pisca, né? Então tudo em LED, acionamento automático, obviamente, né? Ele também tem aqui na frente a grade ativa, porque sim, ele tem radiador, vocês viram que ele tem também arrefecimento, né, para as baterias, então ele tem radiador, então aqui ele abre ou fecha de acordo com a necessidade de mais ar ou menos ar para os radiadores, também para melhorar a aerodinâmica. Falando em aerodinâmica, ele tem mais uma passagem aqui lateral para também melhorar a aerodinâmica do veículo, né, porque se ele tem melhor aerodinâmica, menor o consumo dele, maior a autonomia dele. Agora um ponto aqui que eu estranhei é não ter sensor de estacionamento aqui na frente. Embora tenha a câmera 360 graus, que já vai te ajudar muito, o sensor também é algo que poderia ter, mas está bem comum nos chineses em não trazer o sensor dianteiro, tá? Outras marcas também estão acontecendo isso. As rodas são de 18 polegadas, preto com diamantado, detalhes em plástico aqui, ó, que é bem comum também nesses veículos elétricos para melhorar a aerodinâmica da roda também, né? Pneu 225 55 18, tá? E você sabe aonde comprar pneu, né? pneustore.com.br, usem nosso cupom também. E aqui na traseira ele também tem freio a disco na traseira, né? E suspensão independente, é claro, afinal de contas tem um motorzinho elétrico por ali, né? O design do carro eu achei bem bonito, tá? Bem interessante, um pouquinho diferente do que o padrão chinês. E aí que tá um ponto legal. Sabe aquilo que eu falei para vocês, que ele pega ainda os conceitos europeus, né? Então, mais lá dentro, mas aqui fora também tem uma cara um pouquinho diferente. E aqui, ó, ele não tem as maçanetas embutidas como vários chineses têm. É a maçaneta para fora, padrão da nossa indústria, vamos dizer assim. E outra que vai mudar também isso na China, porque aquelas maçanetas embutidas, tanto as que saem eletronicamente como as outras que abrem com o dedo, né? Vão ser proibidas na China, porque isso dificulta muito o resgate em acidentes, né? Que às vezes ou a maçaneta não sai por algum motivo ou fica mais difícil do pessoal abrir aquelas maçanetas manuais. Então, todas as maçanetas devem voltar a ser desse estilo aqui convencional. E a MG já faz isso nos seus modelos, né? Também tem teto solar panorâmico por aqui, né, que eu mostro melhor lá dentro. O alerta de ponto cego eu já falei para vocês. Tem também o rebatimento elétrico dos espelhos quando eu fecho o carro, né? Então eu posso fechar por esse lado aqui, ó, nesse botãozinho, ó, o espelho fecha também. Então, rebatimento do espelho. Um carro super completo aqui por fora. Vamos conhecer um pouquinho mais dele internamente agora? Quando a gente abre a porta aqui, o que a gente encontra? Olha só, um acabamento bem sóbrio, bem bonito, tá? Inclusive, eu esqueci de falar, né? São 4 cores de exterior, tá, do carro. As cores mais sóbrias, e interior também tem 2 cores, tá? Essa um cinza e uma outra cor mais clarinha. Essa aqui foi a que eu achei mais bonita. O que eu achei bacana? Que ele tem um revestimento em couro nas laterais, assim tudo, né? E no meio tem esse tecido. E eu sou um cara que sou fã de tecido, né? Então eu curti muito isso. Tem aqui, ó, os furadinhos escrito MG. Então eu achei muito bonito, muito sóbrio esse interior aqui, diferente de alguns carros meio coloridos, né? Eu achei bem bonito e ter esse tecido aqui para mim é uma vantagem. Para algumas pessoas talvez não, gostariam que fosse tudo em couro, até porque é mais fácil de limpar, mas eu curto assim realmente. Ele tem banco elétrico do lado do motorista, mas não tem banco elétrico do lado do carona. Isso é algo que, segundo a MG, deve vir num futuro.
E não tem memória também do banco, né? Também acho que poderia ter. O acabamento é muito bom e primoroso, isso os chineses fazem muito bem, né? Embora eu tenha dito que ele tem uma essência europeia, né? Mas o acabamento é muito bom, né? Tudo com soft touch ou com couro, né? Ou esse material que os chineses usam, né? Que não é couro, mas é um material muito bonito, muito gostoso ao toque, né? Detalhes aqui em fibra de carbono, ó, também. O acabamento do carro é muito legal. Vamos entrar aqui para conhecer. Um ponto bacana é que não tem botão para você ligar o carro, tá? Você entra nele, pisa no freio, pum, ele liga e aí está pronto para você andar. Mesma coisa para sair. Quando você sai do carro, quando você fecha ele, daí ele desliga totalmente, tá? A chave é do tipo presencial e ela tá aqui, uma chave MG, ó, tá? Tem os comandos, tudo, e ela é presencial, mas ele também tem pelo celular. Então você pode abrir e fechar o carro tudo pelo celular. Ele tem um aplicativo, né, da MG, então ele sabe onde o carro tá, né? Tem o GPS dentro dele. Você pode abrir porta, ligar o ar-condicionado, tudo isso através do aplicativo do veículo. Outro ponto muito positivo é que ele já chegou com Android Auto e Apple CarPlay e sem fio, tá? Por que eu digo isso que é muito positivo? Porque tem várias marcas chinesas chegando sem esse recurso. A Geely foi uma que chegou sem, a Leapmotor também chegou sem. Lá no começo a BYD não tinha, a GWM não tinha, hoje elas têm, claro, né? Mas acho muito importante já chegar com esses apps aqui de conectividade, porque é o que o brasileiro mais usa. E agora falando do carro como um todo, vocês conseguem perceber algo diferente aqui, que não é igual a todos os chineses? Nós temos botões físicos, botões por aqui, botões aqui, botões aqui, botões aqui, botões aqui, ou seja, eu tenho botões físicos. Isso é algo muito diferente do que os chineses estão acostumados, os chineses curtem. Porque isso é a essência realmente da MG, né? Falando da essência da marca MG em relação aos seus clientes na Europa, né? Por isso que ela vende também tão bem lá no Reino Unido, né? Claro que o acabamento continua sendo muito bom de tudo, né? Tudo muito bom aqui, esses detalhezinhos também são muito bons, o carro é muito bonito mesmo nesse ponto, tá? Acabamento também aqui do meio também, ó, bacana, muito legal. E aí também ele tem um ponto, claro, que um pouquinho puxando lá pro lado chinês, né, que é esse painel aqui, e esse multimídia aqui, e esse console um pouquinho mais elevado. Então isso sim já vem o DNA dos chineses, mas não é um multimídia exagerado, é um multimídia de 12,8 polegadas. Excelente tamanho. Tem alguns chineses que usam 14, 16 polegadas, também é legal, mas aqui tem muito mais recursos na tela do que botões, né? Então, para eu mexer no ar-condicionado, sim, eu posso entrar aqui nesse multimídia e mexer no ar-condicionado por aqui, legal, mas eu também posso mexer pelos botões. Então aqui, ó, aqui eu tenho o botão de regular a velocidade do vento e aqui eu tenho o botão de regular a temperatura, tá vendo? Aqui eu tenho os botões físicos de limpadores, de desembaçadores, né? Botão do pisca-alerta. E aqui para selecionar se eu quero para frente, para trás, para cima, para baixo. E aqui botão de volume do rádio. Então eu tenho botões físicos, embora eu também possa mexer diretamente no rádio, no multimídia. Agora, um ponto aqui é que ele tem o ar-condicionado automático digital, mas de uma zona apenas, né? Não é de duas zonas. Normalmente nessa faixa de preço já tem ar-condicionados de duas zonas. Outro ponto é que ele tem assentos, né, os dois bancos com aquecimento e também o volante com aquecimento. Não é algo tão usado no Brasil, porque a gente não tem frios absurdos aqui, mas na Europa tem temperaturas muito frias, né, negativas. Termina que isso é muito importante lá na Europa. Para nós, eu acho que seria mais legal, tipo um dia como hoje, ter o resfriamento do banco, né, sai o ventinho no banco, do que o aquecimento. Mas isso é padrão europeu, vamos dizer assim, tá? Resto do multimídia aqui, como eu falei para vocês, ele já tem internet embarcada, então tá ali, ó, o 4G, tá? E daí ele tem 24 meses nessa versão aqui, né? 24 meses nesta versão aqui, a Luxury, ele tem a internet a bordo durante 24 meses sem custo. Aí eu puxei aqui, ó, sem querer, né? Mas eu consigo ter alguns acessos mais rápidos aqui, abrir o porta-mala, desligar o carro por ali, o auto hold, né? Porque afinal de contas ele tem freio de estacionamento eletrônico, né? Tá aqui o freio de estacionamento eletrônico, mas o auto hold eu ligo por aqui, desligar ou ligar o controle de tração, controle de descida também eu tenho por aqui, né?
e por aí vai. Alguns volumes, brilho de tela, tudo mais, controle do rádio aqui, como eu falei para vocês, né, os aplicativos, e aqui ele também tem navegação nativa. Por que a navegação nativa hoje em dia está sendo até bom em vários casos? Porque muitas vezes eu não tenho internet, né, do meu celular, então a navegação nativa do carro ela funciona muito bem, e como ele tem internet também pega até melhor do que várias outras. E aqui ele mostra que eu estou no Shopping Barra Sul, ó, no Barra Shopping Sul, na verdade, né, então dá para ver direitinho aqui o shopping, ó, onde eu estou em Porto Alegre gravando neste momento, tá? O multimídia é muito fácil de mexer, muito simples realmente. Eu tenho aqui um outro botãozinho para chegar nos modos de condução. Eu tenho vários modos de direção, ó, normal, esporte, conforto, neve, personalizado. Eu posso selecionar qualquer um desses e aí cada um desses vai mudando, né, o comportamento do meu carro. Condução de um pedal, ou seja, de one pedal, eu gosto muito, vou deixar ligado, né. Economia de energia, suspensão automática, ou seja, o auto hold, na verdade, né. E por aí vai, tem vários outros controles que eu posso ficar ligando e desligando, né. Modo trailer, para rebocar ele, por exemplo, né. Conveniência, aqui eu tenho mais um monte de coisa que eu posso ficar brincando. Farol alto automático, terminei não falando para vocês, né? Então farol alto automático. Destravar a porta usando a chave todas ali que não estava aberto. A abertura do porta-malas eu posso dizer quanto que ele abre, né? E aí tem mais um monte de recursos. Esses botões personalizados aqui, tipo esse botão aqui, ó, do volante, ó, esse botão e esse botão aqui são personalizáveis. Então eu posso escolher o que eu quero fazer. Nesse caso aqui, um botão tá a câmera 360 e outro botão tá o modo de condução, né? Piloto MG, os modos de o que eu tenho de recursos, né? Reconhecimento de velocidade, aviso sonoro de velocidade, assistência de colisão frontal, se só freia, se só alerta, saída de faixa e por aí vai, tá? Ponto cego, então eu posso ligar, desligar tudo. O cluster do meu veículo, o que vai mostrar ali no cluster dele, que eu já mostro como é que é o cluster, e status de serviço, quilometragem e tudo mais. Esse carro tem 23 mil, não, esse carro, o próximo serviço em 23 mil quilômetros, afinal de contas, carro elétrico, o serviço é mais longo, né, é mais espaçado, tá? Falando em cluster, ele tem um painel de 10,25 polegadas, tá? Do lado esquerdo e do lado direito fica sempre fixo isso aqui, tá? Aqui é o quanto que eu tô gastando de energia, e aqui o quanto que eu tenho de bateria, quanto que eu tenho de autonomia. E aqui no meio, sempre a velocidade, a leitura de placa, que ele também tem, tá? Aqui um radarzinho, né? Como se fosse o alerta de ACC e tudo mais. E aqui detalhes de consumo e autonomia, né? Então, desculpa, de trip A e trip B, né? Então, trip 1, trip 2, outra desde a última carga. Pressão de pneus, então eu tenho as pressões de pneus individuais de cada um deles. E o que está tocando, e também pode ser aqui a navegação, né? Podem ver que se eu colocar para navegar, ele vai mostrar por aqui também, para não precisar ficar olhando só no multimídia, né? Outro ponto que eu esqueci de mostrar é o seguinte, ó, câmera 360. Qualidade é sensacional, né? Eu posso ficar brincando com a câmera, né? Ó, ângulo, posso mexer no ângulo, posso botar para um lado, botar para o outro, botar para trás, botar para frente, né? Então eu tenho várias configurações. E aí se eu engatar a mesma ré, aí eu posso ter linhas, ó. Eu tenho as linhas dinâmicas também me auxiliando, né? Só não achei aqui volta. Eu só não achei para fazer aquele 360 que a gente fica brincando com o carro, né? Mas de toda forma, tem muito recurso e qualidade da câmera muito, muito boa mesmo, né? Falando em andar para frente e para trás, tem aqui os controles, né? Então, controle aqui, giratório, drive para lá, ré para cá, parking aqui, tá? Carregador por indução aqui nesse lado, e aí eu posso colocar dois celulares, tá? Eu posso deixar o meu celular aqui no carregador por indução, aqui, ou eu posso colocar um outro celular aqui. Olha só, legal, hein? Os dois eu consigo usar para duas funções diferentes, né? Caso eu queira deixar aqui ou caso eu queira deixar aqui. Porta-copos por aqui. Saída de ar-condicionado mexe aqui manualmente nessa parte de baixo, ficou bem bonito. Tem mais aquele segundo andar aqui por trás, né? Com mais umas tomadinhas ali e tudo mais, né? Que isso é bem coisa de chinês mesmo, o chinês gosta. Posto de braço bem grande, mais umas tomadas aqui embaixo, mais um porta qualquer coisa por aqui, né? Temos os botões no volante, e daí aqui controla ACC, câmera, né? Posso ligar a câmera nesse botão aqui, por exemplo, né? E tudo mais. Esse outro lado controla o multimídia e também o painel de instrumentos, tá? Eu tenho aqui também um radarzinho aqui me olhando, né? Para ver se eu não vou fazer nada de errado.
E aí aqui tudo bem, assim, bem como a gente gosta, né? Mais botões, né? Então tem o botão para ligar, desligar o farol, claro que é automático. O botão aqui também para o limpador, né? Tudo nos lugares padrões, né? Muitas vezes isso aqui tá aqui, né? Coisa de chinês mesmo, né? Aqui para regular os espelhos elétricos também tem botão, então os espelhos estão aqui. A altura de farol também tem botão. Vidros elétricos, botão por tudo, né? Alto-falantes, eu tenho 6 alto-falantes, com alto-falantes ali por cima também. Achei estranho não ter fotocrômico aqui, o espelho fotocrômico, o espelho convencional. Isso aqui acho que poderia ser fotocrômico, né? Luzinhas de leitura individuais, todas elas em LED. Porta-óculos por aqui também, que é bom. Aqui mais espelhinho com luzinha, tá? Teto solar totalmente panorâmico, gigante. Ele abre o teto, ó. O teto ele abre, não é só fixo. E eu também tenho uma telinha lá, que é muito importante. As pessoas reclamam que não tem telinha, né? Alguns tetos, tipo Volvo e X30 não tem tela, né? Então a telinha eu acho que é algo bem importante, tá? Tem alça de mão também para todos os ocupantes. Não tem regulagem de altura do cinto, um itemzinho também que poderia ter, né? Mas de toda forma é um carro bem interessante, bonito, sóbrio e que para mim só o fato de ter os botões tudo assim parece muito, não parece tanto um carro chinês, né? Então, inclusive ele não quer parecer tanto um carro chinês, afinal de contas MG é uma marca britânica. Vamos ver como é que é o espaço atrás? Aqui atrás tem um bom espaço também, ó. Eu tenho 1,72 m, olha aqui, ó, 5 dedos até o banco, que está regulado para mim aqui na frente, né? Então o banco 5 dedos. Porta-revistas por aqui, saída de ar-condicionado traseiro para os ocupantes, uma tomadinha para carregar o celular, túnel plano aqui, ó, então bastante conforto para quem vai atrás. Portas deu uma leve pioradinha no acabamento, tá? Aqui só nessa parte de cima aqui, ó, aqui, porque aqui embaixo ó, continua tendo couro, né? Ou esse tecido aqui que parece couro, né? Toda essa parte de baixo, então tá ok. Alça de mão, luzinha de leitura por aqui, o teto solar vem até aqui e é bem, tem bastante espaço aqui do teto também. Tem encosto de braço por aqui também com porta garrafas ou copos e com revestimento, né? O que é ótimo. Aí é obrigatório por lei, né? Seus cintos e Isofix e tudo mais, tá? Bem interessante aqui, cara. Olha só. Bom espaço aqui. Eu gostei disso aqui. O banco parece ser confortável. Curti. Realmente eu curti isso aqui. Vamos dar uma volta agora para ver como é que ele se comporta. Suspensão, que é algo que mais me preocupa nos chineses, né? Se é bem acertado ou não. Bora. Bom, então vamos sair para dar uma volta, fazer aquilo que a gente mais gosta. Se tu não é inscrito nesse canal, dá like, te inscreve, compartilha, tudo aquilo que vocês sabem que nos ajuda. Drive, bora lá. Deixei ativado o Unpedal, que eu gosto de usar, tem gente que não gosta, mas pode desativar. O que é o Unpedal? Você tira o pé do acelerador e ele já vem freando o carro, você quase não precisa usar o freio do veículo, né? Principalmente em conduções mais simples. Ah, esqueci uma coisa importante. Ele também tem regulagem do volante. Deixa eu parar aqui. Aqui, ó, regulagem de altura e de profundidade. Perfeito. Seguimos. Obviamente que o carro não tem barulho, né? O carro elétrico. Mas outros barulhos aparecem. Muitas vezes, ao rodar com o veículo, né, ele aparece um barulho porque a gente começa a ouvir outras coisas. Achei o banco bem macio por enquanto, sim, no começo. Todos os chineses fazem bancos bons, né? Isso é uma parte boa, né? E tem vários barulhinhos que dá pra desligar, tá? Que é melhor. Ele tá com um barulhinho aqui agora de velocidade, né? Então se eu tô acima da velocidade da placa que ele leu, ele te alerta. Mas tu pode desligar esse barulhinho se te incomodar, como é o meu caso. Aqui no radar ele fica lendo os carros ou motos ou caminhões da frente, ele fica desenhando. Então aqui na minha frente, ó, tem um carro e uma moto. Ele tá mostrando aqui no radarzinho do painel, ó, um carro e uma moto na minha frente. Agora ele mostrou 2 carros, uma moto e um caminhão. Ele achou tudo ali na frente. Isso é legal, quer dizer que ele tá lendo tudo, né? Tá cuidando de tudo pra nós. Posição de dirigir muito boa, não é uma posição alta, né? Eu não gosto daquelas posições altas, cadeira de vovó, então uma posição mais baixinha, que eu curto. Dá pra fazer uma posição bem legal. Quem gosta de mais alto também pode subir mais o banco. Rodar suave, silencioso. Aqui do
do lado ele fica mostrando quanto que eu tô gastando de energia ou recuperando de energia, né? Se eu tirar o pé, ó, como ele tá com o ampere ligado, ele freia bastante pra mim. Tô andando no modo normal. Se eu clicar nesse botão aqui eu posso mudar os modos de condução. Agora tô no modo esporte. Tem o modo conforto. Não sei exatamente o que muda do conforto pro normal. É tipo o meu carro. Meu carro tem o modo efficiency e modo comfort. Eu ando nos dois e parece que é a mesma coisa os dois. Deve ser diferente, claro, mas parece pra mim que é a mesma coisa. Aqui acontece algo parecido. A aceleração no modo normal é mais gradativa, né? Quando você acelera no fundo, ele não entrega na hora toda aquela potência. Passei no quebra-mola agora com a suspensão e olha, surpreendeu. Porque normalmente as suspensões dos chineses são bem macias, até às vezes molengas demais, dependendo do carro. E aqui não é o caso. Suspensão firme, bem ao gosto do público europeu, que é onde esse carro vende muito bem, que é o Reino Unido, como eu já falei para vocês no começo do vídeo, né? Então, MG/SAIC sabe fazer um carro ao gosto do europeu, que é o gosto mais do brasileiro, com mais botões, com suspensão mais firme, uma suspensão... A suspensão ser mais firme, ela é mais segura também, né? Então ela torna o carro até mais seguro. A condução, a dirigibilidade do carro é muito boa. Então eu tô no modo normal, vou dar uma aceleradinha. Nossa, ele vai muito bem, mas ele demora um pouquinho pra responder, né? Normal. Agora se eu botar no modo esporte, é instantâneo, aí é na hora. No modo normal, tu acelera, ele dá aquele leve demoradinho assim, né? Tipo, empurra um pouquinho devagar e depois aumenta. Até pra ser mais confortável pra gente. Agora no modo esporte que eu tô agora, ó, é uma paulada na hora. Nossa senhora. Vamos pegar um paralelepípedo agora aqui pra gente ver. Realmente a suspensão bem mais firme do que a gente tá acostumado com os chineses. E eu tô acostumado dessa porque o meu carro é assim, né? O meu Audi A4 é assim a suspensão. Baixando a velocidade aqui. Passar mais um quebra-mola aqui. Vou dar uma aceleradinha devagarinho. Nossa! É um carro que ele me surpreende em vários pontos e eu gosto de muitos pontos dele. Sim, é uma marca nova, uma marca que tem que provar ainda ao que veio, né? Assim como chegou muita marca chinesa, as mais antigas, BYD, GWM, por exemplo, né? E Chery também. Outras tantas novas, como algumas que eu já citei, inclusive como concorrentes dele. Mas esse carro aqui é um dos que me chama mais atenção. Não só pelo preço e o que ele entrega, porque ele não é perfeito. Existem outros modelos que tem maior porta-malas, que tem alguns recursos a mais, tipo o banco do lado do motorista, do banco do carro elétrico, espelho retrovisor fotocrômico, banco com ventilação, por exemplo, né, e tal. Mas assim, ele tem praticamente tudo o que me atende, me agrada. Anda muito bem, acelera muito bem, tem uma autonomia muito boa. Esse fato de ter essa aparência mais europeia, assim, com os botões, tudo me agrada muito. O acerto de suspensão me agrada muito. E o quanto que ele acelera é sensacional. Então, eu sei que tem muita gente ainda que, né, que tá descobrindo a marca, né, mas assim, gente, os chineses vieram para ficar, a maioria deles. Aqueles que eram pequenos, até mesmo na China, não deram certo. Vi de Seres, que já foi embora, vi de Neta também. Então, mas as marcas grandes, BYD, GWM, GAC, né, a Omoda e Jacobs são da Chery, que também é grande, a Geely, que é gigantesca na China, né, e a própria SAIC, que é essa marca aqui, que a SAIC ela fabrica e distribui lá na China a Volkswagen, por exemplo, né? Então assim, é uma marca muito consolidada lá fora, e a MG é uma marca que vende muito bem na Europa. Então me agrada muito vários pontos do carro. De novo, ele não é perfeito, de novo, talvez ele não sirva para todo mundo, mas quem está procurando um carro elétrico na faixa dos 200 mil reais é um excelente carro para você considerar.
um bom carro para você considerar realmente. Anda muito bem. Curto isso. Agora você imagina o MG4 X-Power que faz 0 a 100 em menos de 4 segundos. Nossa senhora. Aí é do caramba mesmo. Só que é menor que esse, claro. Quero saber de vocês. O que vocês acham? Conheciam a marca? Conheciam a história da marca? Sabia que já tinha uma venda no mercado brasileiro? Passe numa concessionária para conhecer os carros da AMG. Se não tiver concessionária ainda, provavelmente dentro do shopping, como a DR Sul tem aqui no shopping, no Barra Shopping Sul, né, para vocês conhecerem, fazer test drive. Esse carro aqui é um carro de test drive, então dá para vocês andarem, conhecerem. E olha, se tá no radar de vocês um veículo elétrico, eu considero que vocês deveriam dar uma olhadinha nos carros da AMG, tá? Preço bom e vários atrativos, assim, que não é só equipamento e preço, e sim também todo o resto do veículo que me agradou bastante. Claro que os outros carros também não são ruins, né? Tem muito carro bom no mercado, né? Mas considerem aí olhar na hora de comprar, beleza? Valeu, obrigado. Deixem os seus comentários aqui, o que vocês acharam do vídeo, do carro. Podem comentar tudo aí, né? Preferem um outro, preferem... Não importa. Outra coisa que eu percebi agora aqui é que quando eu mudei o modo de condução aqui, também o volante também mudou. Ó. O volante fica mais pesado, que legal. Isso é muito bom também, tá? Que às vezes só muda o como é que é a aceleração, né? Vamos dizer, carro a combustão muda câmbio e acelerador. Esse aqui não, esse aqui mudou até mesmo o volante. Agora que eu percebi que eu vou fazer uma manobra, né? Show de bola. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Mas tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.